bom dia. Matheus, já falei bom dia, né? Bom dia a todos. Como eu estava falando, minha câmera aqui, eu não sei se é alguma configuração do Meet. Eu não estou conseguindo abrir ela. Eu estava usando normal na aula do segundo e agora, depois eu vou ver o que está acontecendo. Se é algum problema mesmo na câmera ou se é aqui do aplicativo. Vou ver depois resolver. Não consegui. Bom dia, Augusto. Não consegui resolver aqui agora. Eu gosto de abrir a câmera para falar com vocês, mas realmente algum problema aqui no meu computador de configuração. Antes da gente começar a aula, quero falar com vocês, reforçar, né, a questão de data de prova. A nossa avaliação vai ser liberada para vocês fazerem no dia 6, que é na terça-feira, né? Eu vou liberar e vocês vão ter 5 dias para fazer essa avaliação. Tá? Ela vale 10 pontos. Com relação ao relatório, né, da aula de ontem, ele vai valer 2 pontos e também a frequência desta semana, tá? Eu vou deixar para vocês as instruções, mas já vou mostrar aqui que eu já até digitei as instruções para envio desse relatório. O relatório, o mesmo que vocês vão fazer lá para o El, vocês vão vir enviar, tá bom? Vão enviar por e-mail. Eu fiz aqui as instruções desse relatório, né? Que a data máxima para envio é dia 8 de abril, mas quem fizer antes, ou já fez, por exemplo, tem alunos lá do segundo que já fizeram, já estão me enviando, e eu vou me enviar por e-mail, tá? Lembrando aqui, eu coloquei, ó, por e-mail, e no título do e-mail colocar o nome de vocês completo, o curso e o ano, por exemplo, o nome completo, terceira agricultura, tá bom? Esse relatório, ele vale, então, 2 pontos na unidade curricular que eu ministro para vocês, de olericultura e cultivo protegido. Ele também vai valer a frequência, tá bom? Quem perdeu a aula, o Elvio enviou para todos, né? Inclusive eu recebi também a gravação da aula prática, então quem perdeu, assista a aula gravada e faça o relatório. Que esse relatório pode ser feito digitado, ou você pode fazer à mão, tirar uma foto bem nítida. Então, para quem for fazer à mão, faça a caneta, porque a lápis fica muito clarinho e depois, na hora que tirar a foto, não fica tão nítido. Prefiro, então, se for fazer à mão esse relatório, faça a caneta, tire uma foto bem nítida, salve em PDF e me envie por e-mail. Se for fazer no Word, né, também antes de enviar, salve em PDF e me envia pelo e-mail alinefranco@iftm.edu.br, tá? Eu vou deixar essas instruções lá no Class de vocês e vou marcar lá como atividade para ficar lá para vocês a data, né, e o valor dessa atividade para poder facilitar para vocês ficarem ali cientes da data e acompanhar para entregar essa atividade, tá? Augusto. Professor. Oi? A senhora lançou 10 pontos. Ela lançou 5 de sabatina e os outros 5 é do trabalho. Ó, vocês estão vendo aí a minha tela da divisão de notas. 10 pontos vai ser a avaliação que vocês vão fazer. 5 pontos é porque tem já alguns lançados, porque alguns já entregaram, né? Por isso tá verdinho aqui, porque de quem já enviou, eu tô lançando a nota, mas vocês têm o prazo até dia 7 para mim enviar o podcast, que vale 5, tá? Aí aqui as outras sabatinas, sabatina 1, que foi dia 3/3, valeu 1 ponto, sabatina 2, 2 pontos, sabatina 3 foi 1 ponto, e a 4 foi 1 ponto também. O relatório de aula prática eu coloquei aqui, mas vocês ainda vão enviar, né? E assim que vão enviando, eu já vou lançando a nota aqui, vale 2 pontos. Então, já foram distribuídos entre atividades que vocês já tiveram e atividades que ainda vão fazer, que é no caso a prova, 22 pontos, tá bom? Então, tá descrito aí as datas e os valores das atividades. Para quem não fez alguma dessas sabatinas aí, que eu terminei de corrigir ontem, né, de quem já fez, era muita sabatina, porque eu tô com 5 unidades curriculares nesse primeiro semestre aí. Então, ontem eu consegui vencer
essa correção, mas quem ainda perdeu alguma, que eu vi que alguns de vocês não fizeram, né? Então pode ainda fazer. Só me envia uma mensagem, tá bom? Porque como é coisa que eu já corrigi, eu vou ter que voltar lá para corrigir. Então me envia uma mensagem, professor, eu tinha perdido essa Sabatina 3, mas acabei de te enviar. Aí me mandando a mensagem, eu fico ciente que eu tenho que voltar lá e corrigir e colocar a nota de vocês, tá bom? Outra coisa que eu tô pedindo, até que no caso, certinho, Aguinaldo, depois eu vou olhar no e-mail, e tudo que eu recebo por e-mail, que é o podcast e o relatório que eu tô pedindo por e-mail, eu respondo o e-mail, tá? Na hora que eu vou corrigir, eu corrijo e respondo o e-mail. Então, para vocês terem certeza que eu recebi, e eu costumo corrigir no dia que recebo, mas claro que tem dia que tem mais coisa para fazer, tem reunião, tem um monte de coisa, às vezes eu não consigo corrigir no dia que eu recebo. Mas aí, num prazo de 2 dias que você enviou e eu não respondi, me manda uma mensagem, pode ser que foi para lixeira, pode ser que você digitou o e-mail errado e não chegou para mim. Passam uns 2 dias que você enviou, a professora não deu sinal de responder o e-mail. Eu falo para vocês, me manda uma mensagem, pronto, professora, recebeu? Porque aí vou ficar ciente, pode acontecer algum problema aí nesse meio do caminho, né? Até uma letrinha que vai a mais lá no e-mail não chega para mim, tá bom? Então, eu respondo todos. Aline. Oi? Você já lançou a Sabatina 4? Já. Que no meu não. Acabei de procurar aqui no meu Class e não tá aparecendo Sabatina 3 pra mim. Da 2 já pulou direto pra 4, pelo menos no meu. Aqui, ó. Sabatina 2, aula de reposição, que dentro da aula de reposição tem a Sabatina 3, tá? Então é isso. Certo? Eu até mandei no grupo essa semana passada, porque muita gente não tinha entregado, e eu mandei no grupo lá falando que essa Sabatina 2 estava dentro dessa aula de um sábado letivo, tá bom? Então tem Sabatina 1, tem Sabatina 2, e a Sabatina 3 está dentro aqui dessa aula de reposição de sábado letivo, que eu mandei no grupo lá, porque muita gente não fez, mas entra lá e façam, é a Sabatina 3, tá? E depois tem a Sabatina 4, e eu coloquei aqui do podcast, né, que vale 5 pontos, que é uma atividade numa sabatina. E tem um relatório que daqui a pouquinho eu vou postar lá para informar vocês dessas instruções que eu acabei de passar. Professora, Oi? em relação ao trabalho, qual aplicativo a senhora indica fazer o podcast? O que é? Em relação ao trabalho, tem algum aplicativo, alguma coisa assim que eu possa fazer o podcast ou pode ser? Pode usar. Eu acho que muitos de vocês que já enviaram estão gravando no celular mesmo o áudio. Tem aplicativo de podcast, né? Inclusive, uma menina do segundo ano fez no aplicativo, mas grava mesmo no áudio do celular, salva e me envia. Pode até gravar se tiver aí, faz um grupo, né? Você grava o áudio, manda no WhatsApp mesmo, dá para você fazer, tá? Salva o áudio, manda para alguém, salva e depois pode incluir, ou mesmo no seu próprio celular, salva esse áudio. E tem alguns aplicativos, como a Ana Clara está falando aí, ó. Tem aplicativo de fazer o podcast, que ela já até me enviou. Pode falar, Ana Clara. Não, usei esse aplicativo aí, ele chama Anchor. Isso. Aí, ó, uma indicação a Ana Clara fez, ela já me enviou, até já corrigiu dela, e outros colegas também já fizeram, né? Então, uma boa indicação da colega aí. Ficou bom o áudio dela, bem claro. Ficou bom para corrigir, para entender. Obrigada, Ana Clara, pela indicação e para os colegas. Mas, podem fazer mesmo uma gravação normal no celular, salvar o áudio, anexando o e-mail, tá? E se tiver algum problema para abrir esse áudio, eu vou entrar em contato com vocês, tá bom? Mas até agora eu não tive nenhum problema com nenhum dos que me enviaram aí. Consegui abrir tranquilamente todos os podcasts que eu recebi. Ok? Mais alguma dúvida? Pessoal, Eduardo, eu te respondi, deu para você entender? Da distribuição de notas, tranquilo?
certinho. Vocês têm alguma dúvida com relação à distribuição de notas, datas? Ou conseguiram entender tudinho que eu falei? Fiquem atentos a essa atividade que o Felipe falou aí, porque eu mandei no grupo, né, essa atividade do sábado letivo. Até o dia que eu corrigi, só 14 pessoas tinham feito essa sabatina 3, que é para assistir esse vídeo, que está aqui, um vídeo curto, né, um vídeo super curtinho, assiste o vídeo e faz um resuminho aí de 5 a 10 linhas, tá? Então, é bem tranquilo esse vídeo sobre a colheita do tomate rasteira e tomate industrial, inclusive. Faz esse vídeo, assiste o vídeo, faz esse resuminho e me envia. Vale a frequência do sábado letivo e um ponto. Vamos lá, então. Acho que eu falei tudo, né? Prova, falei data de prova, falei sobre o relatório. E vamos... Por isso que muitos estão falando que não está aparecendo, porque eu não lancei como atividade, eu coloquei junto com o vídeo, né? Por isso que eu até mandei no grupo lá, eu lancei junto com o material da aula, né? Por isso que não está aparecendo a data para vocês. Por isso que eu mandei no grupo lá do WhatsApp, lembrando vocês, por essa questão, mas eu não vou fazer isso mais, não. Vou sempre colocar como atividade para ficar aparecendo para vocês lá a data de envio. Mas lembrei lá, tô lembrando aqui novamente por essa questão, tá? Que eu não lancei como uma atividade, tá lá dentro da aula de reposição à atividade, tá? Então, vamos continuar aqui. Na aula passada, nós estamos falando dos tratos culturais do tomate. Falei da desbrota, que é importantíssimo para manter o porte da planta, conduzir ela com uma ou duas hastes, né? Tira os brotos laterais. Eu mostrei um vídeo lá no campo, né? Um senhorzinho falando da desbrota, como é importante para você ter um equilíbrio entre a parte vegetativa da planta, para direcionar essa energia da planta para a produção de frutos, e também outro tipo de poda é a capação para tomate que tem hábito de crescimento indeterminado, que é tirar ali o ramo apical, né, o meristema apical, para acessar o desenvolvimento quando essa planta atinge a altura que o produtor quer manter, por exemplo, 2 metros de altura, em alguns casos até mais, né, em cultivos aí, em casa de vegetação, às vezes mantém uma altura maior dessas plantas. E hoje nós vamos falar de outras questões, considerando aí os tratos culturais. Para sistema de produção, né, sistema de cultivo de tomate, já falei para vocês que a maioria dos casos cultivado a campo, né, tem um rasteiro para a indústria e o rasteiro para a mesa, que eu mostrei para vocês, mandei até uma foto também lá no WhatsApp, né, de vocês, no grupo, uma lavoura de tomate rasteiro para exploração de tomate para mesa, tá? Então, o tomate rasteiro não é essencialmente só para a indústria, só que quando é considerado mercado de mesa, ele não é colhido mecanicamente, ele é colhido manual, tá? E vai colhendo à medida que o tomate vai amadurecendo, né? Tá com a coloração colorida ali, começa a ficar colorido, vai colhendo tomate ali ao longo de algumas semanas, para comercialização. O tomate tutorado, que vocês estão vendo aí na foto também, esse sim é só para mesa, né? O tomate que usa esse sistema de tutoramento, que pode ser com as estacas de bambu, pode ser com uso de fitilho, né? Também. O tomate, ele pode ser cultivado em casas de vegetação. Inclusive, passei alguns vídeos para vocês mostrando que esse cultivo pode ser feito dessa forma, em casa de vegetação, em sistema hidropônico, ou em sistema plantado em vasos, com substrato ali e adubação constante, né? O que é esse tutoramento, né, da planta de tomate? O tutoramento, ele é um trato cultural essencial para tomates que têm hábito de crescimento indeterminado. O tutoramento, então, como o tomate ele tem um caule muito flexível e nos tomates de hábito de crescimento indeterminado, uma massa foliar
pesada, frutos, né, também pesados, ela não vai conseguir sustentar essa massa de folhas e frutos de forma ereta. Então, é preciso usar um suporte, né, onde essa planta vai sendo amarrada para garantir que os frutos não fiquem no solo e você tenha uma produtividade maior. Então, a prática de tutoramento é feita apenas para tomates de hábito de crescimento indeterminados. Os tomates, as variedades, né, de tomate de hábito de crescimento determinado, como é o caso dos materiais de tomate para indústria e alguns materiais para mesa, que tem esse tipo de crescimento determinado, vegeta, para de vegetar, floresce de uma forma bem padronizada, esses não precisam de tutor, mas os tomates de hábito de crescimento indeterminado, sim. O que é os benefícios do tutoramento? Qualidade de fruto, maior aeração das folhas, isso vai reduzir a incidência de doenças, de pragas, facilidade na colheita dos frutos, né? Evita ali durante a colheita pisoteio dos frutos. E são adotados diversos tipos de tutoramento, né? Um dos mais comuns que a gente observa nos cultivos aí de tomate mesa é usando as varas de bambu. Essas varas têm em média 2,20 metros de comprimento, onde uma parte fica enterrada no solo e outra parte, os 2,10 metros, né? Ela fica aí para servir de tutor para essas plantas. O que é usado para firmar essas varas de bambu, né? Faz uma cerca de arame com fio e amarra essas estacas nesse fio de arame, para que essas estacas fiquem presas, né? E possam sustentar essas plantas de tomate. Então, essa cerquinha de arame com fio, né? Ela tem que ser resistente, madeira boa, um arame também bom, um arame galvanizado, para evitar o risco de romper durante a fase de desenvolvimento dessa planta. O ideal é sempre usar varas de bambu nova. Por exemplo, terminou um cultivo, não reaproveitar. O ideal seria isso, né? Porque na lavoura tem muitos problemas sanitários. Você reaproveitar a vara de bambu, muitos patógenos ficam ali naquela vara de bambu. Esporos de fungos, por exemplo, células bacterianas. E quando você reaproveita, acaba levando patógenos para novo cultivo. No Japão, e aqui no Brasil pode também ser utilizado, mas no Japão tem se utilizado bastante varas feitas de material plástico, né, que são reaproveitáveis. Aí nessa imagem, mostrando novamente, né, o sistema de tutoramento em estacas cruzadas. A distância entre uma estaca e a outra, na linha, vai depender do espaçamento adotado para o cultivo daquele tomate. Se for uma variedade que exige um espaçamento maior, a distância entre as varas aqui na linha vai ser maior também. Nessa foto, vocês podem ver aí as distâncias entre as varas, né? O sistema de irrigação aqui para o gotejo instalado. Tem algumas variações, né, dessas estacas aqui em formato triangular, em formato o tradicional, né, que uma pirâmide, né, tutoramento em formato triangular é o segundo aqui, e o uso do fitilho, que é outra forma de tutor, né. Aqui mostrando uma lavoura já depois que colheu todo o tomate, vocês vão ter o resquício ali da parte vegetativa e de frutos no solo, e o sistema de bambu, com um tutor aí de bambu, né. Também tem o uso das estacas verticais de bambu, como vocês estão vendo aí na ilustração. Não é um sistema mais popular, o mais popular é aquele sistema de estacas cruzadas, que vocês viram aqui na imagem anterior, mas esse também pode ser adotado, que é as estacas verticais. Cada bambuzinho vai ser amarrado ali no arame, para ter a firmeza dele, né, para ele não tombar durante o desenvolvimento da planta, e cada planta vai ter o seu tutor. E também tem o tutoramento com uso de fitilho. Lá no Instituto, quando a gente estava tendo as nossas práticas, né, a gente sempre usava fitilho.
que a gente não tinha ali bambu e não pode usar madeira aí. Você não pode sair cortando madeira no cerrado, que é crime ambiental, então a gente usava o fitilho mesmo. O fitilho ele vai ter um menor custo, né? O fitilho é próprio para tutoramento aí do tomate, você adquire esse fitilho em casas agropecuárias. E como que é feito esse fitilho, o tutoramento com fitilho, como vocês estão vendo aí na imagem? Vai amarrar, esse fitilho é tipo um barbantezinho, mas ele é mais grosso. Amarra ele na base da planta de tomate, mas não pode amarrar muito apertado para não causar um estrangulamento da planta. Amarra só para firmar o fitilho na base. E aqui sobre as plantas, na parte superior, com uns 2 metros de altura, tem uma cerca de um fio também de arame. Um arame resistente, um arame galvanizado, ideal, né? Esses arames que usamos aí para cerca de divisão de pastagens, por exemplo, tá? Então, esse fitilho, ele vai, à medida que a planta for desenvolvendo, desde que a planta está pequenininha, ela não espera a planta estar produzindo para fazer esse tutoramento. Aqui é porque já é uma planta já em fase aí de colheita, né? Está começando as colheitas. Mas esse tutoramento, ele se inicia nas fases iniciais de desenvolvimento da muda, com fitilho. Já quando se usa o bambu, o sistema de tutoramento com bambu lá, ele é instalado antes de transplantar as mudas. O fitilho, não. Primeiro transplanta, quando a muda está aí com uma altura mais ou menos de uns 8, 10 centímetros, você já vai realizar o tutoramento com fitilho. Então, amarra na base da planta e vai, à medida que a planta for desenvolvendo, você desamarra esse fitilho lá do arame, envolve o caule dela nesse fitilho, à medida que ela for crescendo, e amarra de novo lá. Aqui mostrando outra imagem, um cultivo aí pequeno, né, sobre um sombrite, né, um sistema protegido de cultivo de tomate, usando fitilho. Aqui nessa imagem também mostrando um cultivo a campo, né, de tomate e usando fitilho como tutor. No caso aí do tutoramento dos tomates do grupo salada. O grupo salada é aquele tomate que eu até trouxe aqui, mostrei a imagem dele na câmera, né? É aquele tomate que ele tem um formato mais arredondado, né? No caso dos tomates, só para a gente falar um pouco de espaçamento, os tutores verticais, quando é feito com tutor vertical individual, usa-se o espaçamento de 1 metro entre cada tutor, de cada linha, e 50 centímetros entre as plantas. Uma planta por cova, deixando uma haste apenas, né? Para você ter frutos grandes, devido à exigência do mercado, como vocês estão vendo aí nessa ilustração. 1 metro entre as linhas e 50 centímetros entre as estacas. Isso também pode ser feito usando os fitilhos. Qualquer uma das variedades pode ser tutorada com fitilho ou com bambu, tá bom? Mas no campo mesmo, a gente vê que o produtor usa mais a estaca de bambu, por facilitar esse amarrio, por também ter mais resistência e garantir ali uma boa sustentação dessas plantas no campo. O que é a montoa, né? É outro trato cultural que é feito no tomateiro. Também feito na batata que a gente chama aí de batata inglesa, né? Essa batata que a gente utiliza, que é o tubérculo, né? Não é a batata doce, que é uma raiz tuberosa. A montoa, ela é uma prática cultural de colocar solo próximo ali o colo da planta. A montoa, ela sempre é feita depois, ela é feita durante a primeira adubação de cobertura do tomateiro, onde vai incorporando o adubo e colocando esse solo junto à planta. Essa prática cultural de amontoa, ela tem a função de favorecer o enraizamento da planta, formando também um sistema ali que vai facilitar o segundo sistema radicular da planta, que ajuda na sustentação da planta ali no solo, né? E ela é feita, a amontoa, de 15 a 20 dias depois do transplantio das mudas. Para o tomate aí, essa é uma técnica, né? Feita para tomates
tipo mesa que são tutorados. A Montoa não é feita para tomate de hábito de crescimento determinado, nem para do tomate lá de rasteiro para a indústria, nem para o tomate rasteiro para a mesa. Nessa imagem, que eu não achei fotos, né? Não tinha nenhuma foto de Amontoa em tomate. Mas eu achei essa ilustração aí da Amontoa feita na batata, tá? A Amontoa na batata, ela é feita mecanicamente, tá? Porque são extensas áreas, mas aí mostrando uma área experimental sendo feita a Amontoa na batata. A Amontoa no tomate segue o mesmo padrão. É colocar, depois na primeira adubação de cobertura, é colocado o solo ali junto à parte do sistema radicular da planta, para aumentar o enraizamento e a fixação dessa planta e também melhorar a parte de aproveitamento dessa adubação de cobertura. Cobertura morta, a cobertura é uma prática que não se vê muito nos campos, mas pode ser utilizado, que é colocar palha, né, próximo ali à planta, junto ao caule da planta, palhada, para melhorar a retenção de água no solo, reduzir problemas de flutuação de temperatura, reduzir também perdas de nutrientes por lixiviação. Tem vários benefícios, vocês sabem, da palhada, né? É uma prática cultural que a gente sempre faz nas nossas culturas lá no Instituto, nas aulas práticas, porque o solo muito arenoso, se você não coloca uma cobertura vegetal, uma palhada ali nos canteiros, né, nas covas de cultivo de olerícolas, a água que você fez um molhamento ali de manhã, naqueles dias mais quentes de outubro, novembro, que a gente sabe aqui, que o Otávio é muito quente, né, praticamente o ano todo, a gente colocava água, passava uma hora, parecia que não tinha visto água ali naquela área. Então, quando você coloca a palhada, cobertura morta, né, ajuda muito na redução da perda de água daquele solo, reduz a lixiviação de nutrientes, melhora ali a questão dos micro-organismos e macro-organismos benéficos do solo, aumentando a quantidade de minhocas, né, no solo, porque vai ter mais retenção de umidade. Então, só tem benefícios, né? Mas nas áreas comerciais a gente não vê o uso de palhada aí, não é comum, mas é uma prática que pode ser utilizada. Nessa imagem, não está muito nítida, né, mas é um cultivo de tomate para a indústria feito sobre a palhada de milho, né? Então, aqui vai ter vários benefícios, redução de perda de água por evaporação, redução de lixiviação de nutrientes, redução do desenvolvimento de planta daninha aqui nas entrelinhas. Então, tem vários benefícios, né? O controle de plantas daninhas, usualmente é feito aí, né, pessoal, nessas lavouras comerciais com uso de herbicidas próprios. Sejam o ideal sempre é usar produtos que tenham registro para cultura e ter muito cuidado, porque nem todo herbicida ele é seletivo à cultura do tomate, alguns ele vai ter que ser usado diretamente, direcionado para as entrelinhas, né? Então tem que ter cuidado na adoção do herbicida para controle de plantas daninhas. Esses herbicidas também serem feitos em pré-transplantio das mudas e tem os pós, né? Mas sempre a consultar aí o qual é indicado para as plantas daninhas que você tem na área para evitar você causar uma fitotoxidez nas plantas de tomate. Aqui, mostrando alguns, né, herbicidas registrados para ser utilizado na cultura do tomate, segundo o Ministério da Agricultura. Para folhas largas, por exemplo, aqui está o nome comercial, né, como o Sencor, o Fusilade é para folhas estreitas, né, para fazer aplicação antes do plantio, fazer uma dessecação em uma área que vai ser transplantada as mudas sobre a palhada. Temos aí o Reglone, o Glamoxone, mas sempre considerar o herbicida utilizado para a cultura para não causar fitotoxidez. Com relação à Montoa, eu tenho um vídeo, vou
procurar aqui sobre a montoa da batata para vocês entenderem como é. Os cultivos de batata são, né, áreas extensas, tem também pequenos produtores, mas a maioria do cultivo da batata que a gente usa aí para fazer purê, batata frita, né? Temos aí as batatas industrializadas, as em forma de batata chips, as batatas em palito. São áreas extensas, né, de cultivo. Deixa eu só fechar esse vídeo aqui, que dá para me abrir o outro. Então, essas áreas extensas, essa montoa é uma prática essencial para batata. E ela é feita mecanicamente nesse videozinho curtinho aqui. Vou abrir ele para vocês para mostrar. Já é feito a montoa juntamente com a adubação de cobertura. Então, nesse implemento que vocês vão ver aqui no vídeo, já vai distribuído a adubação de cobertura e já vai fazendo a montoa mecanicamente ali. E na batata, a montoa favorece muito o processo de tuberização, formação de tubérculos aí em maior volume, né? Se não fizer a montoa, você não vai ter uma boa tuberização da cultura. Então, essa é a montoa em batata, tá? Na cultura da batata, um molerículo é muito importante, né? Como a gente falou nas aulas de introdução. Então, aqui é tudo feito mecanicamente, extensas áreas, né, de cultivo, como vocês estão vendo. Então, vai distribuindo o adubo na primeira cobertura. A montoa costuma ser feita, então, nesse período da primeira cobertura, uns 20 dias depois de ter plantado. Depois vocês vão ver isso melhor quando tiver sido na cultura da batata. Só estou fazendo esse link aqui da montoa, porque a gente falou que é uma prática que pode ser realizada no tomate, mas lá no tomate mesmo, no tomate tutorado, tá? Porque o tomate rasteiro não se utiliza essa prática de amontoa. Mas para batata já é uma prática cultural indispensável, porque com essa colocação de solo aí próximo à planta, quando a planta ainda está no início do seu desenvolvimento, vai favorecer muito a tuberização, a formação dos tubérculos, tá bom? Então, só para mostrar esse vídeo aí para vocês. Bom, pessoal, já são 11 horas, vou liberar aí vocês para o almoço, né? E na próxima aula, que vai ser, semana que vem, é a avaliação, então vocês vão estar liberados. E uma dica, usem os horários da nossa aula para fazer a avaliação. É uma avaliação pequena, e aí vocês ficam com um dia depois livre para fazer as outras atividades, assistir às outras aulas. Então, use o horário lá da nossa aula do dia 6, né, de abril, da semana que vem, para fazer a prova. Faça no horário da aula, vocês vão ter um prazo a mais, sim, mas se puderem, utilizem esse horário para fazer a avaliação, para vocês ficarem livres, não acumular atividade, né, e a gente sabe que vocês têm muitas unidades curriculares, precisam organizar o tempo de vocês aí. Façam com atenção, tudo que for o conteúdo da prova, é o que a gente aprendeu. Tem os slides que estão no Class, né, das aulas que a gente já teve, também esses slides estão no Virtual IF. Então, consulte o nosso material, qualquer dúvida de interpretação da avaliação, manda uma mensagem para a professora, que às vezes você realmente erra a questão por não ter interpretado ela adequadamente. Então, alguma dúvida de interpretação, pode mandar mensagem. E é isso, agradeço a presença de vocês. A frequência... Muito obrigada, João. Bom feriado para vocês, bom descanso. E se cuidem, tá? Um abraço. Até mais, Soro. Um abraço. Bom feriado para a senhora. Falou, Bora, professor. Jennifer, tá? Até semana que vem. Até mais, professora. Obrigado. Tchau, professor.